Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichara da Silveira, este aqui é o canal Resenha Forense. Antes de prosseguir a nossa série sobre justnaturalismo, né, o nosso esforço teórico pelo justnaturalismo, eu gostaria de lembrar, e eu vou fazer isso daqui em diante, que agora o Resenha Forense tem uma plataforma, né, um apoia-se, né, você pode doar R$2 por mês para contribuir aí com o andamento do canal. Para quem já doou, meu muito obrigado, vocês são fantásticos. Eu fiquei assim surpreso com a reação do público diante do apoia-se do Resenha Forense, né? E um dia a gente já captou um dinheiro interessante que já ajuda a de repente comprar um livro, fazer uma resenha diferente. Desculpe, e assim por diante. Mas dando sequência aqui ao nosso esforço justnaturalista, né? Vejam, existe algo muito caro à proposta gnoseológica do justnaturalismo, que radica na filosofia aristotélica. Mais tarde isso chega ao tomismo, é verdade, mas a raiz da coisa aqui está em Aristóteles. Segundo Aristóteles, o ser tem potências, por assim dizer. E há certos conceitos que transcendem a matéria, como eu já falei no decorrer dos vídeos, dentre os quais justiça, bem, verdade, beleza, etc, etc. A estrutura da inteligência em Aristóteles e também em Santo Tomás de Aquino, o intelecto do ser humano é vocacionado à captação da verdade e, portanto, do mundo ôntico. Quando o Miguel Royale, por exemplo, propôs uma ontognoseologia, ele falava mais ou menos disso com outras palavras, não é? O Mário Ferreira dos Santos falava em dualismo antinômico. A decadialética lá da filosofia da crise do Mário Ferreira dos Santos tem tudo a ver com isso, né? A interação entre o sujeito e o objeto, sendo o sujeito aquele ente capaz, com a potência de sua alma, de captar a verdade, de captar o bem, de captar a justiça. Esse sentido intelectual em Aristóteles é muito importante no justnaturalismo. E por que eu estou falando disso? Porque o justnaturalismo não pode menoscabar uma estrutura lógico-objetiva de realidade que antecede o próprio direito. Acompanhe o meu raciocínio. O direito não pode, por exemplo, ele não pode nem pretender, nem lograr êxito, né? Ele não pode nem querer, mas se ele tentar, ele não vai conseguir mudar a realidade lógico-objetiva. Ele não pode mudar, por exemplo, a gravidade. Não adianta passar uma canetada e falar, não, aqui, nesse trecho, a força gravitacional será reduzida à metade. Ele não consegue fazer isso. Ele não pode fazer isso. É impossível afrontar a estrutura lógico-objetiva de realidade. Esta molda o direito, né? Mais tarde, no século XX, o Hans Welzel desenvolveu o assim chamado método ontoaxiológico de conduta. Tem tudo a ver com isso. O Hans Welzel, penalista, dizia mais ou menos o seguinte: o direito prescreve normas de conduta, normas de proibição, normas de mandamento apenas para os seres inteligíveis. O direito tem de partir da lógica que o antecede, que é uma lógica objetiva, de realidade. Dados lógico-objetivos de realidade. Neste sentido, o homem, e só o homem, age finalisticamente a algo. E é por isso que na estrutura analítica do tipo, ou melhor, na estrutura analítica do delito como um todo, para quem estuda direito penal vai entender o que eu estou falando aqui agora, o Welzel colocou o dolo e também a culpa lá na tipicidade, né? O sujeito age com uma finalidade e o direito penal tende a se preocupar com isso. Este é um aspecto fenomenológico interessantíssimo, porque a estrutura do ser é a única, se ela é a única capaz de captar a verdade, ou seja, a realidade, a justiça, só a estrutura do ser humano é capaz de captar um comando normativo. E é por isso que, por exemplo, animais não podem ter personalidade jurídica, porque você não pode prescrever uma norma de conduta para um cavalo.
Não dá. Né? Imagina, o cavalo agiu negligentemente. Não dá. É impossível. Tanto é assim que na Suma Teológica de Santo Tomás há duas afirmações interessantes. A primeira é a de que a teologia católica aceita a doação de órgãos de animais para seres humanos, né? Porque o ser humano é o mais perfeito, sendo os animais um meio para a finalidade da perfeição. A segunda coisa interessante da Suma Teológica é que, isso nenhum teólogo terá problema em reconhecer, é que os animais não pecam. Justamente porque eles não são entes dotados de racionalidade. Só o ser humano tem essa potência da alma de captação da verdade. Isto é importantíssimo para o justnaturalismo. Porque isso te faz permitir um raciocínio segundo o qual há uma lógica imutável de justiça. A defesa da vida é uma lógica imutável de justiça. A defesa da propriedade é uma lógica imutável de justiça. Aliás, sobre a propriedade eu tenho que falar mais coisas, porque aí há uma divergência entre o tomismo e o libertarianismo bastante forte. E eu já falei disso, né? Quando o tomismo... Não, deixa pra lá, eu vou deixar isso para outro vídeo, porque eu não quero fazer vídeos longos aqui. Mas o objetivo primeiro aqui é começar a mostrar como um justnaturalista tomista, pelo menos, concebe os dados ontológicos de realidade e como ele trabalha com eles para a sustentação da justiça, sobretudo da defesa da vida. Até mais.